Lição 01. A doutrina da Trindade e a Bíblia. Oremos. Senhor, Jeová Todo-Poderoso, te damos graças e louvores pelo que o Senhor é. Pedimos-te que nos envie o teu Espírito Santo, para nos iluminar, nos dar discernimento e conhecimento de tua palavra, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Introdução. Ao longo dos séculos muitos conceitos sobre a divindade têm surgido. Muitos debates têm sido travados e todos afirmam ter base bíblica para defender suas ideias. Vejamos dois conceitos bastante conhecidos. Primeiro, alguns consideram que Deus é constituído por apenas uma pessoa, a qual se apresentou como Pai, depois como Filho e atualmente atua como Espírito Santo. Não são três pessoas, nem três deuses. É apenas um ser pessoal, o qual se apresentou e se revelou com três títulos diferentes: Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo, outros estão convictos de que Deus é constituído por três pessoas. São três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, as quais constituem um só Deus. Isto é, Deus é um plural de três pessoas. Cada pessoa da divindade é Deus, mas não são três deuses. Eles creem em três pessoas que formam um Deus, sendo o segundo conceito mais aceito no meio religioso. Pretendemos, através de um estudo simples com base nas Escrituras, conhecermos melhor o que a Bíblia ensina sobre o Pai, sobre o Filho, e sobre o Espírito Santo. Existe algum texto bíblico que afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um? Ou seja, que os três são um? Leamos o que está escrito em 1 João 5, 7 a 8. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um, e três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. 1 João 5, 7 a 8. Em toda a Bíblia, esse é o único texto que defende o conceito de trindade, ou seja, que os três são um, mas porque esse texto está entre colchetes, como esse texto está em outras versões da Bíblia. Tanto na Bíblia de Jerusalém, como na edição João Ferreira de Almeida, 1 João 5,7 está entre colchetes com a seguinte explicação: todo o conteúdo entre colchetes é matéria da tradução de Almeida, que não se encontra no texto grego adotado. Ou seja, ele foi adicionado na Bíblia posteriormente pelos copistas, pois não se encontra nos manuscritos originais. Hoje os mais sinceros estudiosos da Bíblia não utilizam esse texto. Leia o verso 6 e perceba que João está falando da água, batismo de Jesus, do sangue, morte de Jesus, e do Espírito que dá testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. 1 João 5,6. Leia o verso 7 sem as palavras que estão entre colchetes e perceba que as mesmas estão fora do contexto. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Na Bíblia, a linguagem de hoje, 1 João 5, 7 a 8, está da seguinte forma: há três testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E os três estão de pleno acordo. Como não existe nenhum outro texto bíblico que afirme que o Pai, o Filho e o Espírito são um, muitos utilizam Mateus 13, 16 a 17, batismo de Jesus, Mateus 28, 19, a grande comissão, 2 Coríntios 13 e 13, a bênção apostólica, e outros versos em defesa de sua tese. Um dos principais argumentos usados é o fato de que Deus, Jesus e o Espírito Santo são mencionados juntos nesses versos. Porém perguntamos, o simples fato de um verso mencionar os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é uma prova da existência de uma trindade? As palavras trindade, treuno e trino, jamais foram usadas pelos escritores da Palavra de Deus. A doutrina da trindade era desconhecida pelos israelitas do Velho Testamento e pelos cristãos do Novo Testamento. De acordo com o dicionário, trindade é dogma da religião cristã que sustenta a existência de três pessoas distintas na natureza de Deus ou divindade tríplice, nas religiões pagãs, etc. De acordo com a Igreja Católica, o mistério da Trindade é a doutrina central da fé católica.
A Igreja estudou esse mistério com grande cuidado e, depois de 4 séculos, decidiu declarar a doutrina desta maneira: dentro da unidade de Deus há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O credo de Atanásio nos dá o conceito da Trindade ortodoxa, que é aceito como verdade pela Igreja Católica e a maioria das igrejas protestantes e ou evangélicas. Qualquer pessoa, para ser salva, antes de todas as coisas é necessário que ela celebre a fé católica. Mas esta é a fé católica, que nós adoramos um Deus em uma Trindade, e a Trindade em uma unidade, porque existe uma pessoa do Pai, outra do Filho, outra do Espírito Santo. Assim o Pai é Deus, o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus. Porém não há 3 deuses, mas um Deus. Mas as 3 pessoas juntas são coeternas e coiguais. De forma que em todas as coisas, como supracitado, a unidade na Trindade, e a Trindade em sua unidade devem ser adorados. De acordo com esse conceito, temos algumas perguntas para nossa reflexão. Primeira, se as 3 pessoas é Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, então existem 3 deuses. Segunda, se não existem 3 deuses, como podemos provar que não são 3 deuses? Como provar biblicamente que na verdade é um Deus em 3 pessoas ou 3 pessoas em um Deus? Terceira, se o Espírito Santo é uma terceira pessoa da mesma forma que o Pai e o Filho, como entender então João 20:22, onde diz que o Espírito Santo foi soprado por Jesus? Jesus assoprou o seu próprio Espírito a outra pessoa. Quarta, se Deus é 3 pessoas, porque os 144.000 levarão o nome apenas do Pai e do Filho. Apocalipse 14:1-4. Quinta, se Deus é 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, porque apenas o Pai e o Filho estão em tronos. Apocalipse 22:1-3. E por que devemos adorar apenas o Pai e o Filho? Apocalipse 5:13. Sexta, se Deus é composto por 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, porque Cristo disse que unicamente o Pai conhece o Filho e somente o Filho conhece o Pai. Mateus 11:27. Sétimo, se Deus é uma unidade de 3 pessoas, porque Jesus omitiu a terceira pessoa, o Deus Espírito Santo, ao referir-se à unidade que existe entre o Pai e o Filho? João 14:10, João 17:21-23. Oitava, se Deus é constituído por 3 pessoas, porque o próprio Cristo afirmou: eu e o Pai somos um. João 10:30. E não, eu, o Pai e o Espírito Santo somos um? Graham Greene, um inglês convertido ao catolicismo, escreveu em 1950 um artigo para a revista Life. Neste artigo, ele admitiu não haver autoridade bíblica para a Trindade. Nossos oponentes às vezes afirmam que nenhuma doutrina deve ser sustentada dogmaticamente que não esteja explicitamente exposta na Escritura. Mas as igrejas protestantes, elas mesmas, aceitam tais dogmas como a Trindade, para a qual não há uma precisa autorização nos evangelhos. Diante destas dificuldades em harmonizar com a Bíblia o conceito de Trindade 3 deuses, ou de Deus Trino 3 em 1, muitos irmãos sinceros afirmam que esse conceito é um mistério, ou seja, Deus é um mistério e não podemos conhecê-lo. No entanto, Jesus disse que a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mateus 13:11, e disse ainda que a vida eterna é justamente conhecermos o Pai e o Filho. João 17:3. De acordo com a teologia, Deus se revelou à humanidade de 3 maneiras: a. Através de seu Filho. Hebreus 1:1-3. b. Através da natureza. Romanos 1:20. c. Através de sua palavra. Gênesis 1:1. Um objetivo com esse estudo é através de sua palavra, as Escrituras, conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nosso objetivo é não dar interpretações humanas para os textos bíblicos, mas apresentá-los de forma que eles possam responder às nossas indagações, e que possamos, iluminados pelo Espírito de Deus, tirar nossas conclusões. Esperamos também que essas lições tragam a nós uma compreensão melhor acerca da divindade e assim possamos juntos crescer no conhecimento desse Deus maravilhoso. Próxima lição: como e por que devemos conhecer Deus?